nome de Jesus Cristo, eu peço pelos meus amados irmãos e irmãs em Cristo, e aqueles que estão nos ouvindo, que teu Espírito Santo, nessa hora, dê inteligência, sabedoria, entendimento, pelo qual somente o seu Santo Espírito pode dar e desenvolver a cada um de nós, para compreendermos a tua palavra. E assim, ó Deus, nos edifique para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, depois eu vou fazendo os sinais, pode deixar do jeito que está por enquanto. Então, meus irmãos, quando e onde essa epístola aos Romanos ela foi escrita? Então, a epístola aos Romanos ela foi escrita pelo apóstolo Paulo em Corinto, quase no fim lá da sua terceira viagem missionária, e vários indícios sugerem que foi redigida nos últimos 3 meses da sua estadia naquela cidade, provavelmente entre o ano 55 e o ano 56 depois de Cristo. E a epístola de Paulo aos Romanos ela foi escrita para os membros dessa igreja local, dessa igreja que está localizada em Roma. As origens dessa igreja não se sabe ao certo, há algumas questões que são levantadas, mas é provavelmente que datem do período logo após do dia de Pentecostes, ocasião em que os judeus oriundos da cidade de Roma, que moravam em Roma, ouviram a pregação do apóstolo Pedro. E embora Paulo ainda tivesse visitado Roma, ele não tivesse visitado ali a cidade de Roma pessoalmente, mas ele havia ouvido falar da fé dos irmãos, da operação dos irmãos, da pregação do evangelho dos irmãos. Então ele envia algumas saudações específicas para aqueles irmãos, para aquela região, e ali alguns membros já haviam até conhecido o apóstolo Paulo de uma forma pessoal, ou de quem já ouviram até mesmo falar, como a gente vê os relatos de próprio Priscila e Áquila. E aparentemente Paulo tinha pelo menos 3 motivos para escrever essa epístola. O primeiro motivo, ele escreve a fim de prepará-los, preparar a igreja para a sua visita, para a sua estada naquela região. E há anos Paulo desejava pregar o evangelho em Roma. Havia o desejo de Paulo estar em Roma. E ele também esperava poder usar a igreja de Roma como se fosse uma base missionária para que ele pudesse pregar então o evangelho na Espanha. Esse era um dos fundamentos pelo qual ele escreve essa carta. Segundo, além de preparar os irmãos para a sua visita, a fim de elucidar algumas questões e defender os seus ensinamentos em relação a Cristo. Paulo, então, repetidamente, ele enfrentou muitas oposições e ali algumas pessoas que não compreendiam e acabavam fazendo o quê? Por não compreender os ensinos do apóstolo Paulo, eles distorciam. Eles mudavam o que o apóstolo Paulo estava ensinando acerca da lei mosaica e da fé em Cristo. E, evidentemente, ele tinha alguns motivos para que essa mesma falta de entendimento ocorria entre os membros da igreja de Roma, por isso ele escreveu a fim de minorar, a fim de apaziguar alguns conflitos em relação aos seus ensinos. E o terceiro motivo que ele escreve primeiro para preparar para a visita, segundo, para esclarecer algumas distorções ou enganos do seu ensino, e o terceiro, a fim de promover uma união entre os judeus e os gentios daquela igreja. Pouco antes de Paulo escrever essa epístola, nós sabemos e conhecemos as constantes diferenças que haviam entre os judeus e os gentios, e os seus conflitos. Desde lá, quando nós vemos lá, livro do Atos dos Apóstolos, nós já vemos alguns conflitos ali existentes. E nós sabemos e conhecemos essas constantes diferenças que haviam entre os dois grupos, tanto que é formado, em Atos dos Apóstolos nós podemos ver isso, o Concílio de Jerusalém. E uma das questões do Concílio de Jerusalém era definir a questão da pregação. E Paulo, então, ele fica com a missão de levar o evangelho, de pregar a palavra de Deus para os gentios. E Paulo também se vê em alguns momentos com essa responsabilidade de unir esses dois grupos em um único grupo. Quando nós chegamos
em Romanos capítulo 8, logo lá no início, no verso 1, Paulo vai escrever: não há nenhuma condenação, não existe nenhuma condenação, pois compartilhamos da retidão de Deus e a lei não pode nos condenar. Não há nenhuma obrigação, pois temos o Espírito de Deus que nos capacita a vencer a carne e a viver para Deus. Não há frustrações alguma, pois compartilhamos da glória de Deus, a bendita esperança da volta de Cristo. A ênfase, então, dessa última sessão, que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8, que nós acabamos de ler, do verso 31 ao verso de número 39, Paulo, então, escreve sobre a segurança do cristão, sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício e a redenção que Cristo operou em nós. E não precisamos temer o passado, nós não precisamos temer o presente, nós não precisamos temer o futuro, pois estamos seguros no amor de Jesus Cristo. E Paulo oferece argumentos para provar que o cristão não pode ser separado do seu amor. Pode passar. Então, para a gente poder entender essa questão da perseverança dos santos, o que acontece? Pode passar, irmã. Existem duas visões da perseverança. Existe a visão arminiana, e dela nós podemos constatar que praticamente na nossa cultura, no nosso país, 90% das pessoas, isso aqui é uma boa estimativa, tá, irmãos? 90% são arminianos. E nós, como presbiterianos, calvinistas e reformados, nós acabamos recebendo influências desse arminianismo e acabam trazendo para nós algumas distorções. Por exemplo, lá na perseverança, em que a visão arminiana ela vai sustentar que é possível alguns que verdadeiramente nasceram de novo virem a perder a sua salvação. Os arminianos entendem que o pecador ele pode tanto se salvar a si mesmo, como ele pode então perder-se, pois tudo depende da sua decisão consciente, de seu livre-arbítrio. É ele, o pecador, que decide se ele vai receber a Cristo ou se ele vai rejeitar a Cristo. Na nossa visão, a visão reformada, bíblica, diz assim: Deus não desfaz a sua graça. Deus não vai desfazer a sua graça. Deus não retira do redimido a bênção da remissão. Não há possibilidade de um regenerado por Cristo, um novo homem, ele retornar à sua velha condição de homem. Velho, o nascimento é único e sendo uma operação divina e definitiva. Por isso, o regenerado em Cristo, pelo Espírito Santo, ele jamais pode perder a sua salvação. Por isso, meus amados irmãos, não devemos nos esquecermos de que quando Paulo falava dessas circunstâncias adversas que Satanás ou outros inimigos da cruz usavam a fim de produzir essa separação entre os crentes e o seu Senhor. Ele não estava falando como um teólogo ou um filósofo de uma questão apenas teórica. Paulo, ele enumera 17 circunstâncias que poderíamos considerar que pode tentar afastar o crente do seu Senhor, que pode distanciá-lo de Cristo. E aí Paulo, então, ele vai escrever para dar essa segurança. E além dessas 17 questões que o apóstolo Paulo levanta sobre aquilo que poderia tentar nos afastar de Cristo, nós temos algumas outras circunstâncias que nós poderíamos colocar aqui e você falar, essas coisas também podem nos separar ou tentar nos afastar de Cristo. São elas: tristeza, desânimo, sofrimento, lutas, desgosto, abatimento,
mágoas, fracassos, promessas falsas, ilusões, ansiedade. E principalmente as pessoas, quando elas dizem: você não vai conseguir, isso é fogo de palha, isso não vai dar certo, você é um fracassado, você é um inútil. Ou, no nosso meio pentecostal, no nosso meio evangélico, você está em pecado, por isso Deus está te castigando. Você não tem fé? Você não confia em Deus? Essas coisas poderiam até nos afastar, nos separar de Cristo. Pode passar. E é diante desse cenário, tanto que o apóstolo Paulo escreve, que nós estamos colocando aqui para os irmãos, é diante desse cenário que nós acabamos de destacar, que podemos constatar, sendo impossível para o ser humano perseverar sem Deus, que venha capacitá-lo para poder prosseguir. Devemos nos lembrar de que Deus e Jesus Cristo falaram ao seu povo que estariam sempre presentes. Conforme nós observamos na frase: eu sou contigo, eu sempre estou convosco. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a perseverança, ele não pode ser apenas um produto meramente humano, como se dependesse somente dele para perseverar na fé, tendo em vista que nossos sentimentos, tendo em vista que as nossas emoções são, em muitas circunstâncias, incontroláveis, e acabamos nos desesperando, e com isso somos conduzidos ao medo, não permitindo que coloquemos a fé de forma absoluta e unicamente e exclusivamente em Deus e em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pois, ao que depende de nós, em relação à salvação, à redenção, à justificação, nós não vamos conseguir nada. Ao passo, ao que depende de Deus, nós triunfaremos. Pode passar. A pergunta 79 do Catecismo Maior, ela diz assim: não poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça, em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? E a resposta é: os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito e da semente de Deus que habitam neles, nunca poderão total e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. E eu quero demonstrar para vocês 4 elementos pelo qual é impossível você perseverar sozinho, que é impossível você alcançar a salvação de forma sozinho, independente, com suas próprias forças e vontades. Pode passar. E esses 4 elementos são eles: pecado, tentação, imperfeição e limitação. Pecado, por quê? Paulo responde, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 10, vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O pecado, portanto, instalado em nós, instalado no homem, pela queda, não pode ser eliminado no curso da sua existência terrena, nem vencido pelo homem em nenhum tempo. Somos como pecadores regenerados em Cristo, admitidos em Deus. Não nos tornamos justos, mas nos tornamos justificados, porque a justiça, ela pertence a Deus, a Cristo Jesus, o seu Filho amado. Somos incapazes de atingir a plena justiça, mas o justo
mas Jesus Cristo, que é o justo, é Ele quem nos justifica. O segundo elemento, que é a tentação, que são os inevitáveis desejos de possessão e projeção que nos fragilizam. As tentações, elas nos desorientam, as tentações, elas nos cegam, corrompem, desumanizam, estabelecendo conflito auto-insuperáveis e permanentes com o seu Criador e com o seu semelhante. Somos imperfeitos, porque as nossas atitudes são corrompidas. E mesmo que você e eu, que nós possamos desejar fazer o bem, a nossa inclinação está sempre para o mal, para as práticas más. E as suas obras também são más. A visão do homem é pequena, é inadequada, desobedecendo sempre o quê? A vontade de Deus. E quarto lugar, o quarto motivo, porque nós não podemos perseverar sozinhos, além de nós sermos pecadores, tentados, imperfeitos e limitados. E essa imperfeição, essa limitação, quero dizer, é o tempo da nossa existência, que é muito curto. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Ontem você era uma criança, hoje você já é um ancião. O tempo passa e nós voamos. Nós não determinamos e nem dominamos o espaço, o tempo, a vida. Nós não determinamos o dia em que nós entramos nesse mundo, e nós não determinamos também o dia em que nós iremos sair dessa vida. Tudo, absolutamente tudo, está em Deus e dele depende. E inclusive, e principalmente, a nossa salvação e a permanência no reino de Cristo. Por isso, Paulo, ele vai declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? O pecado, as tentações, as imperfeições, as nossas limitações? Claro que não. É o Salvador quem nos conserva salvos. É o Salvador quem nos conserva protegidos. É o Salvador que nos conserva amparados. É o Salvador que nos conserva abençoados. É Deus quem permite as tentações. É Deus que permite que nós sejamos provados, de seus redimidos, como Ele permitiu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Mas não admite que nós sejamos tentados ou provados além das nossas forças, como Paulo vai falar em 1 Coríntios 10:13. Os salvos por Cristo, meus amados irmãos e irmãs, eles tornam-se filhos de Deus uma vez para sempre. Poderão escorregar? Sim. E até sofrer quedas temporárias? Sim, mas jamais serão vítimas permanentes do fracasso, pois o Pai não os abandona, especialmente nos momentos das nossas crises que vivemos. Pode passar. Mas daí você pode até perguntar: tá bom, pastor, mas e aqueles que um dia estavam aqui, sentados nesses bancos, e que hoje nós sabemos que eles não estão mais em comunhão com Cristo, com a igreja, não congregam em nenhum lugar? E aí? O que vai acontecer com esses que abandonaram a fé? Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, João responde essa pergunta. E ele responde assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ainda, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 18, da certeza da salvação e da graça de Deus, lá vai dizer sobre essa questão também.
Assim como eu já disse numa fala anterior, falo novamente repetido, esses irmãos que se afastaram não estão em comunhão, não estão mais em Cristo, estão vivendo uma vida como se fosse a vida de um filho pródigo no mundo, e estão lá. A gente não pode condenar. A gente pode até ter essa certeza, eles não eram dos nossos, mas a gente não pode nem ter certeza se eles vão ser salvos ou não, porque isso não compete a mim. Isso não compete a você, isso não compete a ninguém, somente ao Criador, somente a Jesus Cristo. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Continuar pregando. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Continuar falando de Cristo, falando do seu amor. Talvez aquela pessoa nem esqueceu, mas ela precisa de ouvir a sua voz, de ouvir você. E quando você falar, Deus vai falar por meio de você. E Deus poderá novamente restaurar aquela vida e se assentar novamente nesses bancos. Porque nós não determinamos quem será salvo e quem se perderá. Porque tudo isso está sob o domínio de Deus, nas mãos de Deus, porque Deus é quem salva, é Deus quem condena. Não é o crente, por isso que a gente vai estar colocando. Não é você que persevera, não sou eu que persevero, mas é Deus quem nos mantém perseverantes nesse caminho. É Deus que nos mantém até aqui. Quantos durante essa pandemia se afastaram? Quantos durante essas pandemias? Eu até costumo fazer um paralelo com o dia 11 de setembro nos Estados Unidos, quando houve aqueles acidentes das duas torres gêmeas, que aqueles dois aviões se colidiram, que nos Estados Unidos houve um boom nas igrejas, que todo mundo pensava que Cristo ia voltar, e todo mundo correu para as igrejas ficaram lotadas e cheias. Com a pandemia, esse ano passado para esse ano, o efeito foi contrário. As pessoas já não creem mais na volta de Cristo. E se você está aqui hoje, é porque Ele está mantendo você aqui. É Ele quem está sustentando você aqui. É Ele que está mantendo você aqui perseverante no reino dEle. Porque a nossa perseverança depende exclusivamente do Filho de Deus, Jesus Cristo, e da aplicação da sua obra regeneradora em nós, em meio ao Espírito Santo. O Deus que nos salva, Ele nos sustenta no seu reino, e Ele é soberano. O Deus que nos salva e nos sustenta no seu reino, Ele é onipotente. O Deus que nos salva e nos sustenta no seu reino, Ele é infalível. O Deus que nos salva e nos sustenta no seu reino é fiel. O Deus que nos salva e nos sustenta no seu reino, Ele é imutável. O pastor William Barclay, citando Romanos, ele diz que Paulo faz uma lista de coisas terríveis. Nem a vida, nem a morte pode nos separar de Cristo. Na vida, vivemos com Cristo. Na morte, morremos com Ele. E por que morremos com Ele? Ressuscitamos também com Ele. E a morte, longe de ser uma separação, é só um passo a mais para a sua presença. A morte não é o fim, é só a porta no céu, que leva à presença de Jesus Cristo. Os poderes angélicos não podem nos separar deles. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar. Como poderíamos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, viver uma fé que nos conduz à descrença, que nos aprisiona como escravos malditos, que podemos perder a salvação? Imagine você, fez algo errado, vou para o inferno. Fiz algo certo agora, vou para o céu. Fiz algo errado, vou para o inferno. Fiz algo certo, vou para o céu. Imagine você viver assim. É um inferno. É um inferno. Você não ter certeza que Cristo te ama, que Cristo perdoou os seus pecados. É lógico que nós vamos lutar para vencer o pecado. É lógico que nós vamos lutar para combater contra o pecado dia após dia.
mas dobrando os joelhos e pedindo ao Senhor misericórdia, porque nós não podemos vencer sozinhos. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos manter de pé. Na verdade, ninguém perde aquilo que não ganhou, pois quem perdeu pelo caminho, na verdade, é porque nunca foi eleito ou escolhido por Deus para a salvação. Se afirmarmos hoje que é possível perder a salvação, viveremos uma fé que não manifesta a verdadeira confiança em Jesus Cristo para a salvação. Por esse motivo, então, nós não recebemos o dom de Deus. Vai passar. O pastor João Calvino, em sua Instituta, no livro 2, na página 71, ele diz a seguinte frase: a perseverança é obra exclusiva de Deus, sendo um dom gratuito, não produto do mérito humano. A gente poderia buscar aqui Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso vem de vocês? Não. É dom de quem? De Deus. Até no que você acredita é dom de Deus. Não depende de você. Depende do Criador. Depende do sustentador. Porque você sem Ele, Ele é Deus. E você sem Deus, não é nada. Por isso que eu falei no início, não é perseverança dos santos, né, porque parece uma contradição, mas a perseverança de Deus. Deus está conosco todos os dias, nos mantendo no seu caminho. Então nós voltemos lá para a pergunta que o apóstolo Paulo faz no seu livro aí em Romanos capítulo 8, versículo 31. Quem nos separará do amor de Cristo? E eu volto a repetir para vocês, quem nos separará do amor de Cristo? Nada e nem ninguém, essa é a resposta, poderá nos separar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, para concluirmos, vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem. Como a gente ama essa frase. Oh, que frase abençoada. Todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que isso quer dizer? Podemos incluir a prosperidade, irmãos, mas também a adversidade. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós podemos incluir alegria e felicidade, coisa boa, mas também nós podemos incluir sofrimento e tristeza. Mas tudo coopera para o teu bem. Você pode pensar, mas que mal terrível, mas creia que é para o teu bem. Creia que Deus está cuidando de você, Deus está lapidando você, Deus está mudando o seu caráter, Deus está mudando a sua vida, Deus está moldando a sua família, Deus está moldando o seu ser. É por isso que você persevera, porque Ele está com você. O apóstolo Paulo ele vai dizer essas questões, mas meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todas as vezes em que você pensar assim, nossa, como está difícil, e você imaginar que a caminhada cristã é demasiadamente difícil e complicada, lembre-se do apóstolo Paulo, lembre-se de Jesus Cristo, do quanto eles sofreram, mas do quanto eles amavam o seu Deus. Lembre-se das palavras de Jesus Cristo, que disse que nunca estaríamos só. Lembre-se das promessas de Jesus Cristo, que fará morada para nos aguardar nos céus. Lembre-se que você não é desse mundo, pois os novos céus e as nova terra nos aguardam. Devemos ter em mente, meus amados irmãos e irmãs, pode passar. E aí, para fecharmos, que ao passarmos por todas essas dificuldades, é que Deus deseja nos proporcionar uma vida de fé, a cada dia mais sólida e confiante. Não para nos desanimarmos ou enfraquecermos, mas que a cada dificuldade que a vida possa nos proporcionar, teremos a certeza que não decairemos da graça, mas Jesus Cristo estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e devemos nos libertar de todo o medo existente que há em nós,
Pois nenhuma separação ou condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Salvador e o nosso libertador. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Curva a sua cabeça. Coloque seu coração diante de Deus. O que tem perturbado a sua caminhada com Cristo? O que tem perturbado a sua fé? Qual é a sua falta de interesse de ler a Bíblia? Qual é a sua falta de interesse de ler a palavra de Deus? Qual é a sua falta de interesse de orar, de passar um tempo falando com o seu Pai? Se Ele te coloca no caminho permanente para todo sempre.